Rony Soares aqui, trazendo para você mais um vídeo. E bom, galera, o vídeo de hoje vamos estar iniciando um estudo no capítulo 1 de Efésios, com o tema Redenção da Humanidade, por meio de quem a humanidade foi redimida, foi resgatada, e qual os benefícios desse resgate, qual o resultado desse resgate. É importante entendermos que Paulo está escrevendo essa carta dentro de uma prisão. Ele está preso e escreve essa carta que tem muito a nos ensinar e muito a nos instruir na vida cristã. E ele já inicia falando do resgate, a redenção humana. Redenção significa o resgate do gênero humano por Jesus. Então Paulo já inicia adorando a Deus, louvando a Deus por essa bênção espiritual que é a redenção, a salvação, a proteção contra um perigo. Então vamos estar falando nesse vídeo, nessa carta sobre redenção, esse tema no vídeo de hoje. Então abra sua Bíblia, Efésios capítulo de número 1. Eu estarei lendo do versículo 1 ao versículo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. O versículo de número 1, para iniciar esse estudo, iniciar o comentário desse livro, vamos entender que Paulo endereça, essa carta ela tem endereço, Ela tem um alvo, tem um objetivo. Paulo tem um propósito aqui. Enviar uma carta a Éfeso e fiéis em Cristo. Primeiro, ele está direcionando essa carta aos moradores de Éfeso. Segundo, ele está enviando para aqueles que são fiéis em Cristo. Ou seja, aqueles que aceitaram o resgate do Senhor. Quem aceita o resgate do Senhor? Aquele que confessa Jesus como o único e suficiente Salvador e aceita o sacrifício de Cristo como expiação de nossos pecados e nossa ofensa. Aquele que foi reconciliado através de Jesus Cristo. Esses são os fiéis que Paulo está endereçando essa carta. E ele vai falar mais no versículo de número 1. Ele vai dizer que todo crente fiel tem a vida somente se estiver em Cristo. Não temos como ter vida se não estivermos em Cristo Jesus. Ele vai dizer em capítulos adiante, ele vai dizer que nós estávamos mortos. Então, se estamos mortos, precisamos de alguém para nos ressuscitar. Precisamos de alguém para nos vivificar. E ele vai dizer que o único que tem o poder de ressuscitar o homem, de dar vida ao homem, é Jesus Cristo. Não importando o seu credo, não importando sua condição social e econômica, só Jesus tem o poder de nos gerar vida. E só temos vida
estando em Jesus. O primeiro termo, em Jesus, no Senhor, nele, ocorrem 160 vezes. Ou seja, o termo em Cristo, no Senhor ou nele, com E maiúsculo, ocorre 160 vezes nos escritos de Paulo. 36 vezes só aqui no livro de Efésios. Então, isso significa que o crente vive e age na esfera de Cristo Jesus. O novo ambiente do redimido, aquele que foi resgatado, é o da união com Cristo. Em Cristo, o crente tem comunhão consciente com o seu Senhor e a vida de Cristo manifesta através dele. Percebemos, irmãos, meus queridos, que quando somos resgatados, temos uma nova vida, um novo ambiente, um novo estilo de vida através de Jesus. O próprio Paulo diz que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então há um ambiente preparado para aquele que foi resgatado. E aquele que foi resgatado passa a viver não só ele, mas Cristo passa a viver através dele. A vida de Cristo se manifesta. A Bíblia contrasta a nossa nova vida em Cristo com a velha vida não regenerada em Adão. Enquanto a velha vida é caracterizada pela rebeldia, pelo pecado, condenação e morte, essa nova vida em Cristo é caracterizada pela salvação, vida no Espírito, graça abundante, retidão e vida eterna. Então a vida em Adão é uma vida de morte, é uma vida que contrasta rebeldia. O que é rebeldia? Tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus. Paulo vai falar diversas vezes sobre os filhos da desobediência, pessoas que são rebeldes, pessoas que são contra, se opõem à vontade de Cristo, se opõem à oportunidade de salvação evidenciada em Cristo. Mas em Cristo, a característica daquele que foi resgatado é uma vida reta e uma vida de graça abundante. O versículo de número 13 vai dizer assim: em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nessa parte eu gostaria de falar duas coisas. No versículo de número 5, algumas pessoas vão utilizar esse versículo como um versículo sobre predestinação. E realmente a Bíblia fala sobre predestinação. Só que uma pessoa, quando é salva, ela não é salva para toda a vida. Estamos num navio. Aquele que aceita Cristo como Senhor de sua vida entra num barco com Jesus, onde ele é o capitão e nós somos seus seguidores. A partir do momento em que pulamos do barco, nós não temos mais parte com esse Cristo. A partir do momento em que rejeitamos, nós não temos mais parte com ele. Então essa predestinação é um predestino. Em Cristo nós sabemos para onde vamos. Mas se por livre e espontânea vontade nós quisermos abandonar, nós não seremos salvos. Então a predestinação, ela não é salvo agora, salvo para sempre, não. Ela te dá a certeza de que o destino com Jesus é a vida eterna. E no versículo que lemos aqui, que diz que o Espírito Santo é selado naquele que aceita Cristo.
é a nossa garantia de vida. O versículo 13 e o versículo 14 revela que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, ou sinal, uma primeira prestação ou parcela inicial. Na presente era, o Espírito Santo é concedido aos crentes como parcela ou quinhão inicial, por conta do que vamos receber no futuro. Sua presença e obra em nossas vidas é uma entrada por conta da nossa herança. Então, aquele que recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador, aquele que aceita Cristo como o seu Redentor, como o seu Salvador, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo repousa sobre ele. O Espírito Santo é o sinal, é o selo dessa nova vida, é o selo dessa salvação. É como se fosse uma garantia, é o penhor, é uma garantia da promessa de salvação em Cristo. É o Espírito Santo que vai nos trazer vida através de Cristo. O Espírito Santo vai nos educar. O Espírito Santo vai fazer em nós um processo de transformação. Aqui no versículo de número 16, ele vai dizer a oração. Aqui no versículo 16 vai dizer: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me das minhas orações, lembrando de vós nas minhas orações. Já estamos chegando no final desse vídeo e eu gostaria de falar uma última coisa. Paulo orava pelos irmãos em Éfeso, assim como os líderes de hoje devem orar para que nós, obreiros, membros, fiéis, possamos ser enchidos desse valor. Paulo revela no capítulo de número 1 de Efésios o quanto somos ricos. Tem muita gente que é rica e não sabe que é rica. Tem muita gente que tem uma riqueza, mas não dá valor àquilo que tem. O que Cristo confirmou, o que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, é algo de muito valor. Você que crê, você que é salvo por Cristo Jesus, você tem muito valor. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Deus te abençoou através de Jesus com todas as bênçãos espirituais, te dando direito à vida eterna. Então, esse foi o vídeo de hoje. O capítulo de número 1 de Efésios, falando de redenção. Jesus é o nosso Redentor. É aquele que nos resgata. Aquele que nos resgata para fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então espere em Cristo. Espere em Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Esse foi o vídeo de hoje, capítulo de número 1, que fala sobre redenção. A redenção da humanidade. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. E Paulo, ele vai falar mais coisas. Ele vai falar nesse capítulo que ele ora para que as pessoas venham ter o pleno conhecimento do que representa essa salvação, do que representa essa conquista na cruz do Calvário. Paulo se empenha para que os cristãos venham entender a riqueza de ser escolhido por Deus, a riqueza de ser ungido por Deus, de ser selado por Deus através do seu Espírito a uma vida eterna. É isso, pessoal. Que Deus vos abençoe. Que Deus faça-nos entender a sua palavra. Que a sua palavra venha ao nosso coração como um martelo que possa quebrar toda a pedra da nossa ignorância. Que Deus ele venha nos abençoar. Esse foi o vídeo de hoje. Quero que você deixe seu like, se inscreva e até a próxima. Valeu!